Olá, meus irmãos da comunidade espírita Nova Era. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A paz de Cristo se faça para com todos. Bom, mais uma vez estamos aqui para falar justamente do Evangelho de Jesus Cristo, da Boa Nova, daquilo que ele veio nos transmitir, que são os pensamentos de Deus. A gente vai conversar sobre o perdão das ofensas. Sim, essa virtude máxima que decorre do amor que todos trazemos dentro de nós, porque, como eu sempre digo, somos filhos de Deus, e se Deus é amor, somos filhos do amor. Então, devemos, como sempre, procurar nos melhorar. E o procurar nos melhorar é procurar fazer com que esse amor que trazemos em nós ele possa expandir para todos. O próprio Cristo nos disse que brilhássemos a nossa luz. Brilhe a vossa luz. Ele não falou que era para arranjar uma luz, para pedir uma luz emprestada. Não, de forma alguma. O Cristo disse também que nós éramos deuses. Vós sois deuses. Nós somos capazes, sim. Estamos num estado ainda de maturidade espiritual que ainda é baixo, mas que é o destino de todos nós, sabemos disso, a plenitude, nos tornarmos espíritos puros. E a questão do perdão, quando a gente vai falar, e está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados os misericordiosos, temos dois textos, um do Espírito Simeão e o outro do Espírito do apóstolo Paulo de Tarso. Mas, meus irmãos, se a gente for observar, se a gente for ter essa conversa e se aprofundar, nós vamos ver que para perdoar é algo que exige disciplina. Perdoar efetivamente não é fácil. É algo que exige um movimento de muito amor, óbvio, de nossa parte. Mas eu falei que não é fácil, eu não disse que não era possível. É sim, perfeitamente possível. Mas exige um empenho nosso. E todo empenho, como nós sabemos, de melhoria moral, ele envolve o quê? Ele envolve renúncia, envolve sacrifícios, envolve estudos. Porque a prática constante do bem é que nos vai conduzir, meus irmãos, para fazermos atos melhores. Bons atos, desenvolvermos as virtudes que trazemos em nós. E com isso, consequentemente, diminuir aquelas mazelas morais, aqueles vícios que trazemos arraigados, muitas vezes, de várias experiências passadas, de várias vidas, de várias vidas transatas. Então, se a gente for observar, o primeiro passo para nós perdoarmos alguém, e daqui a pouco a gente vai ver conceito de perdão, é justamente a gente conseguir se perdoar. Novamente, a gente não consegue dar o que a gente não tem. A gente precisa entender, e já sabemos isso, a doutrina espírita nos explica isso, de que a gente precisa ter para poder doar. E o ter para poder doar se faz presente em como posso perdoar alguém se eu não perdoo a mim mesmo? O auto-perdão. Nós precisamos aprender a nos perdoar. E para aprender a nos perdoar, a gente precisa se libertar do orgulho. A gente precisa se libertar do egoísmo. Como assim? Porque no sentido em que a gente entende de que a gente não se perdoa porque a gente não consegue fazer aquilo que a gente gostaria da maneira correta e a gente vai naquela de não posso, não consegui. Poxa, errei de novo, que raiva! A gente precisa entender
de que a gente tem que assimilar e praticar o eu não consegui desta vez, eu vou tornar a tentar. Porque se a gente faz para simplesmente mostrar ao outro que a gente quer ser melhor, eu sou o melhor aluno, eu sou o melhor funcionário, eu não consigo, quando eu erro, me perdoar. Por quê? Porque aquele orgulho de eu estar na sensação de que eu não consegui, eu sou menor, eu sou inferior, isso nos leva a sempre ficar criando aquele rancor e a gente não aprende, a gente acumula um remorso dentro de nós. A gente precisa não admitir que os nossos erros são culpas, meus irmãos. Não é culpa. A gente erra porque nós somos ainda falíveis do ponto de vista moral. Mas sempre teremos uma nova oportunidade de recomeçar. É muito bom, e Emmanuel nos fala isso, quando a gente já erra tentando acertar. Então, se a gente consegue se libertar dessa questão da culpa e transformar isso e entender que, na verdade, não é culpa, é responsabilidade, a gente vai poder encarar de que aquilo que nós fizemos não vai ficar armazenado em nós, em nossa mente, gerando um lixo mental, né? Aquele lixo que vai se acumulando. Porque o perdão, a maneira da gente perdoar, o modo da gente perdoar, ele tem que nascer de pequeno, como tudo. Como tudo na vida, os pequenos deslizes, as pequenas ofensas que nos fazem, a gente vai aprendendo a perdoar, a desculpar as pessoas inicialmente, para que a gente possa desenvolver a ponto de que cheguemos naquele estágio de nos ofenderem e nós nem percebermos de que foi uma ofensa, da gente não conseguir dar aquela devida atenção de que aquilo foi uma ofensa, aquilo me maculou, aquilo tocou na minha honra, como muitos falam. Então, perdoar exige esse procedimento de se exercitar. A gente vai observar, quando a gente vai na Federação Espírita Brasileira, ela nos diz que esse conceito de perdão, ele se confunde, ele é idêntico ao do Evangelho. Porque o Evangelho é o fundamento do perdão. É a gente conceder indefinidamente oportunidades para que aquele ofensor, ele se arrependa, se recomponha, para que o pecador, ele aconteça de ele se recompor mesmo, o criminoso se libertar do mal, se erguer, se redimir. Para quê? Para que tenha aquela ascensão luminosa. Por isso, quando eu digo que é complicado perdoar, essa virtude é difícil de assimilar, mas, novamente repito, não é impossível. Então, esse auto-perdão a gente tem que ter, para que a gente, entendendo de que aqueles nossos erros, aquilo que nós trazemos ainda de imperfeições, de equívocos, se a gente perdoa nós mesmos, a gente é capaz então de entender e perdoar o outro. Novamente, a gente vai entender de que se passamos por aquela situação, se temos o conhecimento e já trazemos dentro de nós esse sentimento de relevar, de entender o erro dos outros, a gente então vai começar a entender de que porque eu tive, porque eu pratiquei, eu consigo transferir isso para o outro. Então, o eu não posso errar, vamos entender que é uma atitude de orgulho, é um sentimento, é uma amargura que nós trazemos de punição. A outra questão para o perdão se exercitar dentro de nós é que nós devemos nos amar. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, para eu amar ao próximo, eu preciso, antes de tudo, me amar, o auto-amor.
novamente, nós damos o que temos. Para a gente exercer esse amor perante todos em nossa volta, a gente precisa ter o amor. E o amor, quanto mais nós temos e nós espagimos, nós entregamos, nós deixamos no ambiente onde convivemos, juntamente com as pessoas que estão conosco, que nos caminham nessa jornada evolutiva, ele retorna para nós ao centro, ao dobro, como disse Jesus. E a gente vai entendendo então de que quando muitas vezes entendemos assim, de que aquele perdão foi feito, mas eu tenho que esquecer. Não tem como a gente esquecer. A gente não pode confundir um ato de memória. A gente vai se lembrar do evento. A gente vai se lembrar do que ocorreu. A gente vai se lembrar da ofensa que sofremos. Mas é algo no passado. Vai chegar a um ponto de que a gente se lembra, a gente rememora aquilo, mas não dá a mesma importância que na época, se foi o caso da gente ter se ofendido. E é essa a grande questão. É esse o significado do perdão das ofensas, meus irmãos. A gente precisa perdoar, liberar, isentar o ofendido daquilo que ele fez conosco. Ele se liberta de nós. Nós o perdoamos, mas ele vai ter que se quitar com a justiça divina. Não vai entrar naquele ambiente de esquecimento. Esquecer, novamente, eu repito, é uma questão de memória. É uma questão de que somos seres conscientes, mas não vamos dar o valor àquele ato. E a gente também, nessa questão do perdão, e a gente observa lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de que a gente precisa efetivamente, nesse ato do perdão, fazer o perdão sincero. Eu lembro de um texto de André Luiz, eu já devo ter comentado aqui com vocês, de que a gente não é espontâneo ainda para a prática do bem. Não somos. Estamos ainda no mundo de provas e expiações. Definitivamente, a gente ainda tem que se esforçar muito para fazer o bem. E André Luiz nos recomenda que a situação para a gente conseguir ir se libertando, esquecendo esse arraigado no mal, no equívoco que nós trazemos, é a prática do contrário, é a prática do bem. Então, nós vamos praticando incessantemente aquela virtude até que ela vire um hábito. E aí então a gente consegue continuar praticando até sermos espontâneos. Não existe, meus irmãos, a falta da prática para adquirirmos uma virtude. Se hoje nós temos uma virtude, qualquer um de nós, plena dentro de nós, nós a conseguimos à custa de várias encarnações. E aí a gente vai e parte para uma outra virtude que queremos ter, que queremos desenvolver. E isso se constitui o périplo, aquele ciclo nosso até atingirmos a perfeição, ou melhor, a quase perfeição, porque perfeito somente Deus. A gente então vai entendendo de que nessa transição do relacionamento com as pessoas, a gente efetivamente precisa se doar. É uma caridade. E a caridade, como Kardec nos fala, e os espíritos superiores reafirmam e nos dizem, ela tem que ser feita desinteressadamente. Sim. A gente precisa do desinteresse. E muitas vezes nós não nos perdoamos e nem perdoamos ao outro por conta de quê? Do orgulho, como eu já disse, mas por conta muitas vezes dos nossos interesses pessoais.
Meus irmãos, esses interesses que trazemos em maior ou menor grau, eles têm ligação com o orgulho, eles têm ligação de vivermos apegados à matéria, de ainda acharmos de que devemos mais ter do que ser, como diz Dona Joana de Ângeles. A gente precisa entender de que, como diz o ditado, né, caixão não tem gaveta. Nós levamos, nós retornamos à verdadeira vida com aquilo que nós amealhamos, as virtudes, as pessoas que amamos, os sentimentos, o conhecimento que tivemos. A gente precisa entender de que Jesus veio nos mostrar isso. Jesus, mais do que qualquer outro ser que aqui já esteve no nosso planeta, ele tem uma diferença muito básica. Básica no sentido de que está naquilo que a gente lê. Mas a gente ainda é complicado fazer. Que é o quê? Jesus praticava exatamente aquilo que ele ensinava. E o perdão foi o exemplo que ele mais deu. Seja na passagem da mulher adúltera, na passagem da crucificação. As últimas palavras de Jesus na cruz, momentos antes do desencarne, é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí isso é o perdão. E Jesus em nenhum momento nos disse ao contrário. Existe aquela passagem em que a pessoa entra no templo para orar, e o que é que o Senhor diz? O que é que Deus diz a esse cidadão? Pede para que ele vá, reconcilia-te com teu adversário enquanto há tempo, enquanto está a caminho. De que adianta tentarmos sermos os bons espíritas, os espíritas cristãos, como está lá no livro dos Médiuns, que é o verdadeiro espírita, e nós não conseguimos sequer entabular em nós um start, um início do começar a praticar o perdão. A gente sabe que depende da vontade. Emmanuel já nos fala isso lá em Pensamento e Vida, no livro Pensamento e Vida. E essa vontade parte do Espírito. E se parte do Espírito, a gente vai entender de que vai exigir de nós esse esforço, esse empenho pessoal, essa responsabilidade própria. Então a gente vai começar a perceber de que uma simples prática, de uma desculpa mínima, de um entender uma situação, vai nos levar, na continuidade, a entendermos situações maiores. Porque a gente precisa, meus irmãos, no mundo em que vivemos, somos seres gregários, dependemos uns dos outros, não somos independentes. Nós precisamos uns dos outros. Aliás, Emmanuel nos diz o quê? Que para aliviar as nossas dores, nós começamos aliviando as dores dos outros. É isso que vai aliviar as nossas dores. E o perdão, nesse conceito, ele tem aquele conceito que vem do verbo do latim perdonare. Se vem do latim perdonare, o que é per? Per é além de, donare, doar. Perdonare, doar além, doar mais. E foi isso que o Mestre Jesus nos mostrou. Naquela passagem, por exemplo, que Jesus nos fala que se a pessoa nos convida a caminhar 1000 passos, que caminhemos 2000. Se nos pede a capa, que a gente dê também a túnica. De que a gente sempre faça algo mais. Por quê? Porque no momento em que a gente começa esse processo, tudo se abre diante de nós. As portas para o céu, tal qual Salomé queria que Jesus assentasse os seus filhos à direita dele, à direita e à esquerda. Mas como podemos nos assentar à direita e à esquerda de Jesus? Podemos estar com Deus
se a gente não tem ainda o gabarito, se a gente ainda não tem as condições mínimas necessárias para estar nesse ambiente. Então a gente precisa do trabalho, dessa ocupação útil no bem, o porfiar no bem, a fim de que a gente possa alçar voos à plenitude. Perdoar, como disse Simeão, não é algo condicional. A gente precisa entender que o perdão tem que ser sincero. Não existe condicionantes. Quantas e quantas vezes a gente já viu na vida real, a gente já viu em novelas, em filmes, eu te perdoo, mas, né? Eu te perdoo, mas eu não quero ver você nunca mais. Eu te perdoo, mas você vai ter que fazer isso, isso, aquilo. Eu te perdoo se você me der aquilo. Então a gente vai vendo que essas condicionantes não é o verdadeiro perdão. O perdão, meus irmãos, das ofensas, ele é incondicional. Daí porque quando Kardec pergunta ao Espírito de verdade acerca de como nos tornarmos tal Cristo, né, tal Jesus, como crescermos, a prática do que devemos fazer, e ele nos responde que a benevolência para com todos, sermos bons. A indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, sermos tolerantes com os outros. E o perdão das ofensas. Repare que o perdão das ofensas, para que a gente atinja, nós já devemos ser benevolentes. Devemos ser tolerantes. Como o próprio Kardec nos fala, a gente tem que ser severo conosco mesmo, com as nossas imperfeições, para que a gente possa modificar-se. Porque cada um de nós, dentro da nossa individualidade, aprendendo a perdoar, desenvolvendo essas virtudes do bem, vai formar o coletivo, a sociedade em que nós estamos. Logo, não podemos dizer que a sociedade que convivemos não é culpa nossa, não é responsabilidade nossa. A gente precisa, o quanto antes, sem observar os outros, fazer a nossa parte. E a nossa parte é a de perdoar, não importando a quem. É da gente desenvolver, meus irmãos, esse amor cada vez mais dentro de nós, para evitar de que, como hoje acontece, 2000 anos depois, nós estamos com duas grandes guerras no mundo. E de que decorrem essas guerras? Essas guerras decorrem de ofensas que não foram debeladas. Às vezes é o direito de um país em relação a outro, é porque eu quero o seu mar, você tem rio, eu não tenho. É aquele senso de justiça, a justiça dos homens, né? Justiça com as próprias mãos, que de justiça não tem nada. Verdadeira justiça é a justiça divina. É aquela nossa reação humana de sempre querer ter, possuir e humilhar os outros. Então, a gente vai entendendo de que as guerras elas exigem pela falta do amor, da prática do perdão entre os povos, entre as pessoas. Então, quanto antes a gente precisa se melhorar para poder debelar. Estamos num momento de transição planetária e todos aqueles que foram já tocados pelo bem, eles estão a caminho de um mundo de regeneração. Mas precisamos entender de que a gente precisa efetivamente renunciar à vingança, perdoar a ofensa, esquecer essa questão de exigir justiça. Porque se a gente esquecer de exigir justiça, essa exigência de justiça, vai acabar pertencendo à lei de Deus. E a gente fica livre de qualquer dívida, porque a gente vai entregar a Deus. Temos as leis divinas, as leis naturais para isso. Então a gente começa a entender, meus irmãos, que aliado a esse sentimento, nós vamos criando uma nova sociedade. A gente vai observando de que nós conseguimos com os nossos atos, com as nossas ações, a cada dia, como diz o ditado, de miudinho,
nos tornando melhores. A gente vai progredindo. A questão é a vontade de dar o primeiro passo. A gente precisa, e para isso, Dona Joana de Ângeles nos fala, Emmanuel também cita isso, que é o porfiar no bem. A gente precisa se forçar a praticar o bem. A gente necessita de demonstrar para os outros de que nós, apesar de estarmos no mundo de provas e expiações, somos capazes. E Deus, Jesus nos disse isso. Vós sois deuses. Eu sei, eu vou precisar, eu tenho como reconhecer que alguém errou contra mim. Eu tenho que tomar essa decisão. Alguém errou contra mim. Mas eu vou deixar de lado o rancor. Eu vou deixar de lado de desejar o mal àquele que me ofendeu. E eu não vou reagir, eu não vou me vingar. Porque muitas vezes o que acontece é que se faça um mal maior até do que aquela ofensa que nos fizeram. E nisso eu sempre lembro do já desencarnado Richard Simonetti, um grande palestrante espírita, que ele dizia que não é o mal que nos fazem que nos faz mal, e sim o mal que nós fazemos quando reagimos ao mal que nos fazem. A gente precisa se libertar disso, meus irmãos. E isso é vencer o orgulho. E a oposição ao orgulho é a prática da caridade. É a prática do bem. A gente precisa ser humilde. A gente precisa se libertar do egoísmo. De entendermos de que se o outro errou, nós também podemos errar igual ou pior do que ele. Então por que julgá-lo? Por que condená-lo? A gente precisa entender que nesse caminho de meu Deus, nesse mundo em que vivemos, todos os caminhos vão nos conduzir à vitória, à prosperidade. Mas existem caminhos que são caminhos mais longos, porque quando a gente se desvia do caminho do bem, que é o caminho que nos conduz à plenitude, que nos conduz a Deus, e a gente faz esse desvio, nós em determinado momento vamos ter que retomar para a verdadeira estrada, para o verdadeiro caminho. E a gente vai ter que voltar desfazendo tudo aquilo de equivocado que nós fizemos. Então, a gente vai observar que o perdão, ele é tão importante para a nossa vida espiritual quanto o ar que respiramos é importante para a nossa vida física. Relevemos, meus irmãos, as pequenas indelicadezas, as pequenas ofensas. Quando a gente começa relevando essas coisas miúdas, pequenas, a gente está se preparando para quando a gente for sentir as grandes ofensas, a gente consiga transformar isso, ou melhor, a gente consiga diluir isso. Porque o importante é manter a harmonia com todos. Novamente, somos imperfeitos, sim. Wagner dá trabalho. Quem disse que seria fácil? Como começamos essa nossa conversa? Mas inúmeros são os nossos erros. E se inúmeros são os nossos erros, o outro também tem erro. Ou seja, muitas vezes a gente vai estar retribuindo aquilo que invigilantemente, a gente fez no passado. Então vamos procurar ter esse esforço de perdoar. Paulo, o apóstolo, na leitura do Evangelho, nos diz que perdoar os inimigos é perdoar a si mesmo. Claro, a gente consegue entender de que se a gente perdoa aquele que nos odeia ou que nós não gostamos, estamos fazendo um trabalho interno de perdoar a nós, de reconciliar com o nosso adversário, mas também fazendo esse auto-perdão. Perdoar aqueles que são amigos nossos, que estão próximos, não deixa de ser mais do que uma obrigação. Então a gente vai ver que quando Jesus nos recomenda
quando Pedro pergunta e ele diz, não, Pedro, será que devemos perdoar 7 vezes? E ele diz, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E esse número 7, ele tem uma ligação muito grande, né, no Antigo Testamento, nos povos antigos, que não nos cabe discorrer sobre isso aqui, mas é o sentido desse número de a gente perdoar sem restrições indefinidamente, quantas vezes forem necessárias, em favor do nosso próprio equilíbrio espiritual. Então a gente precisa estar preparado para que a gente possa, muitas vezes, quando vier a acontecer, não dizer, fulano fez tal coisa comigo, ele vai ter que pagar. Não, ele não vai ter que pagar. A gente não precisa falar dessa justiça. A gente vai fazer a nossa parte de relevar, de entender a imperfeição de fulano e deixar para que a justiça divina o faça. Então é esse o sentido, meus irmãos, do perdão. É o sentido da máxima prática do amor dentro de nós. Porque o perdão, ele não beneficia a pessoa, na verdade ele beneficia mais a gente que recebe, mais a gente que perdoa, do que aquele que propriamente o recebe. Se a gente for observar, é um trabalho que nós estamos fazendo, porque a gente se liberta dessa culpa e se entende que é uma responsabilidade. A gente entende que nós somos capazes também, tal qual Jesus, de começar a prática da difusão do amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente não pode deixar de perdoar e ficar carregando esse peso dentro de nós, essa mágoa, esse rancor, que só vai nos carcomendo ao longo da vida e que nos aprisiona e que não nos deixa viver a vida, que não nos deixa desenvolver outros sentimentos bons, porque estamos presos na mágoa, no rancor. E aí a gente vai observar de que no nosso dia a dia sempre vai ter disse-me-disse, tititi, sempre vai ter fofocas, como diz Emmanuel, más palestras. Mas a gente não vai se envolver com isso. Não nos importa o que o outro faz. Importa que a gente faça o correto para que sirvamos de exemplos aos outros. Não somos a palmatória do mundo, como diz o ditado. Vamos evitar, meus irmãos, fazer julgamentos morais. Por quê? Porque nós não somos limpos. Não somos ainda aqueles bem-aventurados, os puros de coração. Estamos caminhando rumo a essa bem-aventurança. Por isso que o nosso grande Raul Teixeira nos diz que, de fato, o perdão é um remédio santo. Porque o perdão, ele nos cura de várias mazelas. E ele nos traz de volta ao caminho que nos conduz a Deus, ao caminho que nos conduz ao amor. E aí a gente observa de que Cristo nos ensinou. E durante o seu apostolado, durante a sua vivência evangélica, aqueles 3 grandes e áureos anos, ele perdoava sempre. Ele dizia para ser a mão esquerda não ver o que a direita faz, dar a outra face. Mulher, a mulher adúltera, onde estão aqueles que lhe condenavam? Foram todos, saíram todos, Senhor. Eu também não vos condeno. São várias as passagens, meus irmãos. E a gente vai entendendo de que esse diálogo que a gente vai tendo conosco mesmo, e que é um diálogo que nós vamos tendo com Jesus, a gente vai se melhorando, a gente vai se aperfeiçoando. A gente precisa só entender de que a disciplina é que tem que ser mantida. E aí, meus irmãos, Jesus nos deixa claramente a solução para isso. Ele diz para a gente orar e vigiar. Orar
porque a prece é o que nos sustenta, como eu digo, é o que carrega as baterias da nossa alma, é a prece. E o vigiar, não vigiar os outros, né? É vigiar nós mesmos. Se a gente consegue estabelecer esse procedimento, a gente consegue então entabular as medidas, as ações que vão nos conduzir ao perdão, tal qual Santo Agostinho responde na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele diz: o conhece a ti mesmo, e ele diz a vivência dele, de que ele procurou pôr em prática, de que ele repassava o que ele fez durante o dia, para procurar então depois se reconciliar com aquele que ele fez o erro, com quem ele ofendeu, para procurar então ele se melhorar. Meus irmãos, a gente se encontra numa sociedade, num mundo atual, de que estamos em transição planetária, mas também estamos com a eclosão, muitas vezes, em vários pontos, dos maus sentimentos, do mal em si, e que a gente precisa dessa prece, dessa oração para nos sustentar, para que a gente possa caminhar e perpassar, atravessar essas dificuldades, esses obstáculos de que vão se interpor, vão se pôr diante de nós. Mas, com certeza, com fé em Deus, acreditando e seguindo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou, a gente vai vencer os obstáculos um a um. Vamos internalizar. O Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Roga a Deus, nosso Pai, que abençoe a todos, que lhes dê uma boa semana, que esse pensamento do perdão se transforme em ações e que vocês levem para todos os seus familiares, amigos, colegas de trabalho. Fiquem em paz, Jesus abençoe a todos.